A fase estágio sensório-motor é a fase onde a criança vai de 0 a 2 anos de idade, certo? Essa fase é quando a criança ela vai entender o mundo através das sensações, do que ela sente. Nós podemos perceber, por exemplo, quando a criança está com fome, quando a criança está com dor, e quando a criança ela também está compreendendo o que acontece à sua volta. Não é que ela tem uma consciência moral, mas ela consegue demonstrar através das sensações. Entre essas sensações, a gente pode perceber, por exemplo, um mês de vida, digamos 3 meses, ele chora bastante, certo? Essa parte do choro, nunca se dá para distinguir o que é realmente, se é uma dor, se é fome, é isso, aquilo. A mãe, ela vai aprendendo a conhecer isso do bebê, mas é a fase onde a criança ela demonstra o que sente através do choro. Existe também nesse período aquela expressão dos sorrisos, né? Quando a criança ela gosta de algo, ela gosta de uma pessoa, ela geralmente faz o quê? Ela sorri. Ela demonstra aquela risada, né? Sobre algo que está fazendo bem para ela. E se ela estranha alguma pessoa, ela também tem uma carinha, né? Meio estranha que não gostou da pessoa e começa a chorar. Esse é o momento que a criança ela vai ter esse comportamento através das sensações e das ações. Uma outra coisa também é que a criança ela tem um primeiro contato também com o idioma. Quando ela está na barriga da mãe, ela consegue reconhecer a voz da mãe e quando ela vem ao mundo, né, a expressão bem senso comum mesmo, a criança ela reconhece a voz da mãe, saber que aquelas pessoas são pessoas familiares. Na fase pré-operatória, que vai dos 2 anos de idade até os 7 anos de idade, a criança ela consegue entender o mundo através da linguagem e das imagens mentais. Ou seja, a criança ela vai se expressar, ela vai começar a formular palavras, determinadas frases já nessa fase. E a criança ela vai conseguir decorar também o espaço que ela vive, ela vai memorizar isso daí, ela vai conseguir representar algumas coisas mentalmente através de desenhos. Ela pode representar a família dela desenhando, ela pode representar algumas coisas que está à sua volta através do desenho. É uma fase também onde a criança ela tem muita curiosidade, ela sempre vai indagar o porquê. Tudo que for ela fazer, ela vai ter curiosidade. Exemplos, vocês já devem ter vivenciado quando eram crianças, algum momento vocês tiveram curiosidade em tocar na tomada, beber determinada coisa, né? Sei lá, uma água sanitária, um desinfetante, porque vocês têm curiosidade. E aí vocês não sabem o porquê, mas fazem pela curiosidade. E aí, quando você faz isso, os pais eles vão fazer o quê? Eles vão ensinar que aquilo é errado. E mesmo assim, a criança continua questionando por quê. Também é a fase onde a criança ela vai ser individualista. Ela vai ter um pensamento egocêntrico. As coisas são delas, pertencem a elas, certo? E também é a fase onde a criança ela dá sentimento aos objetos. Eu acho que vocês já assistiram Toy Story e lembra que os brinquedos eles têm sentimentos, né? Brincadeirinha. Mas a criança ela dá nomes, por exemplo, a um urso de pelúcia, a um boneco, a uma boneca, alguma coisa que seja dela, uma escova, né? É nessa fase que a criança ela tem um apego pelos objetos. Essa também será a fase onde a criança, por volta de 3 anos de idade, ela vai começar o processo de sociabilidade, onde ela vai ter contato com a escola. E daí ela começa a ter o processo de heteronomia. Ela já começa a ter a norma externa. Ou seja, na escola tem regras, determinadas normas que a criança ela não reconhece ainda, mas ela sabe que tem que cumprir. Por exemplo, quando a criança ela faz determinada coisa, né? Observem esse menino na imagem, ele fazendo um gesto impróprio, né? Para um lugar como a escola, ou até mesmo em casa. Essa é a fase onde a criança ela vai começar a aprender que não deve fazer determinadas coisas, xingar, se comportar de maneira errada. Ela não vai entender, mas ela vai ter acesso às normas. Em casa, do mesmo jeito, ela vai ter o quê? Um certo medo, né? Do chamado castigo, né? Conforme os pais, eles podem também educar o filho. Qual será o tipo de castigo que a escola pode dar, a família? Então, é o momento que a criança ela vai entrar em contato com a heteronomia. Vai ter normas, regras que serão externas e eles vão ter que se adequar a isso. Mesmo não reconhecendo, não tendo a consciência moral, eles vão ter receios, né, do chamado castigo.
Na fase estágio operacional concreto, que vai de 7 anos de idade aos 11 anos, é onde a criança, para a pré-adolescência, né, ela vai reconhecer o mundo através do pensamento lógico, ou seja, vai trabalhar o raciocínio. É aquele primeiro contato, né, realmente com o pensamento da matemática, com a lógica, onde a criança ela já consegue raciocinar determinadas fórmulas, cálculos matemáticos. É um momento também que a criança ela já começa a formular pensamentos, né, trocar ideias umas com as outras. E por fim, a última fase, que é a operacional formal, que ela inicia aos 11 anos de idade, é a fase onde se tem o pensamento lógico e a criança ela reconhece já tudo que está à sua volta. Ela consegue ter um aprendizado do que aconteceu anteriormente, né, as normas que foram instituídas na família, né, desde que ela era uma criança de 3 anos, 4, 5 anos e assim vai. É um momento onde a criança ela já consegue ter a consciência moral, ela já tem um comportamento ético na sociedade. É também um momento onde ela faz as suas próprias escolhas, ela tem uma certa autonomia, ela já tem esse reconhecimento do que deve fazer. E nesse momento que também é quando se tem as normas instituídas e ela passa a refletir sobre isso, criticar, questionar e ao mesmo tempo reinterpretar. Por exemplo, quando vocês tinham 11 anos de idade ou 12 anos, os pais de vocês falaram: ah, não pode fazer isso, não pode chegar aqui 7 horas da noite, tem que chegar a tal horário. Vocês já faziam o quê? Questionavam, criticavam. Ainda tem muita gente nessa fase, né? Nessa fase de refletir sobre uma norma instituída em casa, que não concorda com isso, critica isso. Mas é também o momento que você reinterpreta. Por exemplo, hoje vocês com 15, 16, 17, 18, vamos supor, o pai diz assim, tem que chegar em casa 10 horas da noite. Aí vocês vão fazer o quê? Criticar. Ah, mas fulano pode fazer isso, por que eu não posso? Só que depois vocês vão perceber que essa norma ela existe por alguma coisa. Primeiro, a sociedade ela pode ser violenta, você pode sair, chegar tarde e aí se deparar com assalto. Por que que aquela norma foi instituída? Fase é onde o adolescente ele já tem a consciência, já sabe o que é certo e o que é errado. E aí, tudo que é instituído, né, quando se tem uma norma, uma determinada regra, vai ser refletida sobre isso, porque ele já tem o pensamento, o raciocínio lógico, já consegue formular ideias, já consegue criticar, já consegue questionar e ao mesmo tempo reinterpretar. Vocês são cientes do que acontece à volta de vocês aqui nessa fase. Então, é a fase mais importante.